Padre Fábio, essa pessoa que não quis identificar, ela me pergunta se tirar a própria vida nos retira as chances de entrar no reino dos céus. Essa é uma questão muito delicada, né? Muito delicada. A igreja nos diz que, a igreja nos ensina o tempo todo. São João Maria Vianney dizia isso, que era o padre das confissões, né? Aliás, eu tenho escrito aqui na minha Bíblia isso. Eu vi essa semana, lembrei da palavra dele. Achei tão bonito quando conheci essa frase dele. Ele escreveu assim: entre a eternidade e o último suspiro, existe um abismo de misericórdia. Bonito, né? Entre a eternidade e o último suspiro, existe um abismo de misericórdia. O que leva uma pessoa a se matar? Cada vez mais, a ciência avança para compreender o processo, a depressão, a angústia, algumas doenças mesmo, né? Inclusive, na nossa peregrinação, a gente enfrentou uma situação, a dona Terezinha viu uma situação terrível. Uma das senhoras que estava conosco, há 3 meses atrás, um neto de 12 anos saltou do prédio onde morava. Um menino aparentemente sem problemas. Um menino aparentemente em perfeita consonância com a vida que estava vivendo. Estava lá a dona Terezinha, a Mônica, filha dela, não a que perdeu o filho, se eu não me engano, a que perdeu o filho é a Roberta. E aquela dor acabou sendo nossa também, né? A gente acompanhar a dor, conhecer a dor de uma pessoa que está tão próxima a nós ali naquela viagem. É claro que essa família quer entender o que aconteceu. É claro que essa família quer uma resposta do padre. Padre, o que aconteceu com o meu neto? Ainda bem que São João Vianney, o padroeiro dos padres, o homem que o homem que experimentou o seu sacerdócio nos confessionários, porque João Maria Vianney era um homem limitado intelectualmente, ele não conseguiu aprender o latim, se não me engano a grande dificuldade dele era o latim. Então, eles não queriam nem ordená-lo. São João Maria Vianney solicitou ao bispo dele: não, o senhor me ordena, e eu prometo que eu nunca faço um sermão. Não vou falar nada que possa ser errado. Eu vou viver a minha vida atendendo confissões. O que é uma maneira belíssima, né? Passar a sua vida reconciliando os corações. O sacramento da confissão é a reconciliação de um coração com o coração de Jesus, com o coração de Deus. Então, quando esse homem diz isso, ele que deve ter escutado todo tipo de pecado, entre a eternidade e o último suspiro, paira um abismo de misericórdia. Então, minha filha, não nos cabe fazer julgamento. Eu não tenho a pretensão de dizer, eu não tenho mesmo a pretensão de dizer absolutamente nada sobre aquele que tira a vida. A igreja pode ter uma palavra sobre isso, e a igreja está sendo cada vez mais cautelosa para que ela não abra mão da misericórdia no seu discurso. Claro, nós nunca, mas nunca vamos motivar uma pessoa a retirar a sua vida acreditando na misericórdia de Deus. Nunca. É sempre muito mais corajoso viver. É sempre muito mais interessante passar por cima dos problemas, identificar o que nos angustia e buscar a superação disso. Nós observarmos aqueles que estão ao nosso redor, fazer de tudo para a gente ser uma presença amiga àquele que está carecendo desse auxílio, para que uma tragédia como essa não aconteça. Agora, na hora que acontece, eu prefiro ficar com a frase do João Maria Vianney. Eu acredito mesmo que Deus é capaz de sondar a nossa consciência e identificar no mais profundo do nosso coração os nossos motivos. Então, minha filha, essa sua pergunta, ela pode ser muito prática, mas ela não pode ser respondida de maneira prática. Eu não sei o que se passa no coração de uma pessoa. Eu não tenho acesso à consciência dela. E isso Deus acessa o tempo todo.
Não há nenhum obstáculo entre a minha consciência e Deus. Deus sabe tudo. Eu posso até ter alguma dificuldade de compreender a minha consciência. Porque nem tudo me é consciente, é igual eu falava no início. E nem sempre eu consigo fazer o juízo correto das coisas. Eu sou falho. Eu tenho limites na minha análise. Mas é lá no fundo, no mais profundo da minha consciência, que a voz de Deus fala. E é por isso que quanto mais eu presto atenção em mim, quanto mais honesto eu sou, maior é a minha capacidade de investigar com clareza a minha consciência e naturalmente compreender o que Deus está me falando. É por isso que a gente precisa sempre, a gente não pode descansar deste autoconhecimento. É na minha consciência que Deus me fala. É no meu coração que Deus sopra as suas verdades. Então, eu encontro muitas mães que me perguntam isso: Padre, o que aconteceu? O que o meu filho terá na eternidade por ter suicidado? Entre a eternidade e o último suspiro, paira um abismo de misericórdia. Deus nos ama, minha gente. Deus nos ama tão profundamente que nós nem mesmo podemos compreender. E nos assegurar, sabe, ficar certificados deste amor de Deus, é fundamental para que a gente tenha condições de lidar com as questões que são difíceis, que são conflituosas. Acreditar na proteção, né? Essa mão que não descansa de nos proteger. Quando a vida é difícil para mim, quando a vida é difícil para você, como foi difícil para esse menino. A gente não tem ideia do que se passa no coração do outro. É por isso que nós padres, nós religiosos, nós que acreditamos em Deus, nós não podemos deixar de anunciar de maneira alguma a misericórdia. Porque Jesus resgatava as pessoas de suas misérias assim, sendo misericordioso. Jesus resgatava as pessoas dos seus conflitos, oferecendo-lhes um coração misericordioso. Ele apagava uma multidão de pecados com um gesto reconciliador. Era assim que ele fazia, e é assim que ele continua fazendo, através de nós que somos a sua continuidade. Nós somos a continuidade histórica deste Cristo. A igreja nos autoriza a fazer isso. Todo batizado é um Jesus novamente, na história, no tempo. E oferecer a essa comunidade humana, tão carente, tão necessitada de valores, oferecer a essa humanidade a certeza de que existe uma mão cuidando de nós, que nos sustenta quando a gente cai, que nos faz permanecer em pé quando as coisas são difíceis. Um Deus que não se cansa de nós. Você sabe o que significa isso, porque você também experimentou já cansaços, você experimenta no seu dia a dia os desânimos que são naturais. Você também em muitos momentos pode até ter pensado em desistir da vida. Eu lhe confesso, já me passou muitas vezes pela cabeça. Em outros tempos da minha vida, na minha adolescência sobretudo. Como foi difícil administrar os meus conflitos naquela época. Como tantas vezes eu pensei em tirar a minha vida. Mas a partir do momento que eu fiz uma verdadeira experiência de Deus, quando eu descobri que Deus me amava, que Deus cuidava de mim e que Ele não abria mão de estar comigo nos momentos mais difíceis da minha história, muita coisa mudou na minha vida. Passei a tomar gosto pela vida. Passei a admirar os meus conflitos e administrá-los, extraindo arte de cada momento de dor. Descobri que o meu processo criativo estava intimamente ligado às minhas tristezas. Então aquelas tristezas, se administradas com bom humor, elas poderiam me tornar um homem criativo. Ouse acreditar nisso também. Ouse acreditar no que Deus pode fazer na sua vida. Ouse acreditar nessa misericórdia que nos faz encontrar um motivo novo diariamente para que a gente tenha condições de viver a nossa vida com dignidade.
Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, mais uma vez neste programa. E eu peço que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine neste novo tempo do programa Direção Espiritual. E que Ele derrame sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.